Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você e eu te saúdo com a paz de Deus. Que o Espírito Santo te conceda graça, favores, que o Senhor esteja sempre na sua vida. Mas nesse momento a gente vai encerrar o capítulo 6 do livro de João, tá? Esse estudo maravilhoso. Eu espero em Cristo que você fique conosco. E para você que está a primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você. E para você que já está um tempinho me acompanhando, que Deus abençoe você também. Mas a gente vai para o último bloco, né, desse estudo, no capítulo 6 do livro de João, que tem como título Os discípulos se escandalizados, né? Então você observa que no início do estudo, Jesus vai falar sobre a sua missão, sobre o compromisso dele com essa missão, e ele se fala que ele é o pão da vida. E isso trouxe uma discussão, trouxe murmurações entre os judeus, isso trouxe ali vários questionamentos, os incrédulos mesmo reagiram fortemente contra essa palavra, e agora mais um impasse. Os discípulos, ou seja, os apóstolos se escandalizam também. Não foram só os judeus, não. Então, nessa sinagoga aí, você observa pelo o contexto da história que o problemão lá foi grande, né? Os impasses ali, os comentários, o jogo de palavras ali foi muito sério. E agora, depois disso, vem os discípulos, os apóstolos também ficaram escandalizados com a mensagem, com aquilo tudo que Jesus estava falando. E vamos ver como foi que eles reagiram a isso tudo? Então, vamos partir para o vídeo, para o estudo. Os discípulos escandalizados, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Viu? Então, eles, ouvindo todo aquele questionamento, todo aquele discurso, eles ficaram também sem entender. Pra gente é fácil julgar, como eu já falei em outros vídeos, porque a gente já sabe do que vai acontecer, a gente já conhece a história, a gente já sabe tudo o que houve. Agora, para eles que estavam vivendo, para eles que estavam ali, passando dias com o Senhor, vendo coisas que eles não eram acostumados a ver no seu dia a dia, para eles era muito difícil. Para eles era muito complicado. Eles estavam aprendendo, né? Não era algo que eles estavam lendo, eles estavam vivendo, né? Estava passando, praticando no dia a dia com o Senhor. Então eles acharam aquele discurso do Senhor muito duro, muito difícil de entender. Mas vamos ver o que aconteceu. Jesus responde a eles no versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: e isto vos escandaliza? Ou seja, ele perguntou, porque as murmurações não ficou só nos judeus, só entre os judeus lá fora, mas dentro da casa, entre eles, entre a equipe do Senhor Jesus, que eram os apóstolos, também ficou essa murmuração, também ficou esse questionamento, também ficou ali algo estranho entre os discípulos, né? E o Senhor acabou percebendo que não era só lá fora, mas a equipe dele também ficou bastante abalada com o discurso, com o ensinamento do Senhor. E no versículo 62 vai dizer assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então o Senhor, ele usou agora mais uma palavra que para eles parecia mais ainda impossível. A Jesus disse: se vocês estão assim, pelo que eu falei, por causa das minhas palavras, vocês estão escandalizados, estão murmurando, é como se Jesus quisesse dizer isso para eles. Se isso é tão difícil para vocês entender, imagine se vocês me vissem, ou seja, vissem o Filho do Homem subir para onde ele veio, para onde ele estava. Olha só, gente, isso aqui é muito sério, né? Será, pois, se vistes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Se é difícil crer no que eu falo, imagine crer naquilo que vocês vão ver eu fazendo. Imagine vocês crer naquilo que vocês estão prestes para ver com os próprios olhos de vocês. O versículo 63 diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, o Espírito Santo, irmão. O Espírito que vivifica é o Espírito Santo. Aí ele diz, a carne para nada aproveita. E às vezes a gente tem um cuidado tão grande com a nossa carne. O Senhor Jesus sempre bateu em cima disso, sempre falou a respeito sobre isso. Não é que Jesus desvaloriza o nosso corpo, não é que Jesus desvaloriza a nossa estrutura física, mas é que Ele quer que nós priorizamos o que é santo. O que Ele quer que nós priorizamos, o que é verdadeiro, o que é eterno, né? É isso que Ele quer. E então Ele ainda diz mais assim, ó. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho vos dito, as palavras dele, a doutrina dele, os ensinamentos dele, são espírito e são vida. Tudo que o Senhor falava produzia vida, produzia saúde, restauração, confirmação. Tudo que o Senhor dizia era algo sólido, verdadeiro, porque Ele é a pura verdade. O versículo 64 vai dizer, contudo, a descrença entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus verdadeiramente conhece os seus, irmãos. Eu sempre tenho dito isso nos meus sermões. A gente pode enganar quem a gente quiser enganar. A gente só não pode enganar a Cristo em primeiro lugar e nós mesmos. E quando nós entramos no nosso quarto para orar, e fica mais evidente isso, porque a gente não consegue segurar as máscaras na frente do Senhor. Na verdade, na frente do Senhor, as máscaras caem. E Jesus sabia quem eram os incrédulos e sabia quem era o traíra no meio deles. Sabia quem era o traidor. Jesus sabia exatamente quem era a equipe a qual estava do lado dele. Como eu disse em outros vídeos, nada é surpresa para o Senhor. O Senhor nunca pegou nada dele de surpresa. Eu fiquei surpresa pelo que aconteceu. Não, porque ele conhecia o coração, o pensamento e a intenção de toda a sua equipe. De todos os apóstolos, todos os discípulos, as pessoas que o seguiam. Ele sabia o propósito, ele sabia o porquê, ele sabia qual a intenção. Jesus sabia de tudo. Ele estava ali, mas ele não estava nécio. Ele não estava ali uma pessoa sem saber do que estava acontecendo à sua volta. Jesus sabia e sabe de tudo. E Deus abençoe você, porque eu vou seguir com outro vídeo nesse mesmo tema, nesse mesmo assunto. Que Deus abençoe você. Amém?